Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Irmãos, quero compartilhar com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e os versos de 12 a 15, que diz: Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo e sustenteis os fracos e seja pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, irmãos, a Bíblia está falando sobre honrar e obedecer os nossos líderes, né? Abençoá-los em submissão. Ter esse cuidado de ser grata por aqueles que se levantam, que se dispõem, que se toma a decisão de ser resposta de Deus para as nossas vidas. Mas no 14, ele também nos dá a responsabilidade. Rogo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, que sustentei os fracos e sejais paciente para com todos. E vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui a paz sempre, o bem tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, a ordem de Deus para mim e para você é para que sejamos pessoas cheias do bem, para demonstrar, para ensinar, para investir. Ele não diz na vida daquele que é certinho, daquele que surpreende, daquele que a gente dá, esse meu filho, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de trabalho, é gente boa, assim, é meu orgulho. Ele está dizendo os desordeiros. Então, nós temos a responsabilidade de tentar. Ah, Sônia, mas ele não me escuta, não me dá ouvido. Se ele não vai te dar ouvido, aí já não é responsabilidade nem minha nem sua, é dele com o Senhor. A nossa é ensinar os desordeiros a andar em ordem, a fazer o que é certo, para que ele não tenha colheitas, que talvez nem tenha estrutura para suportar. Ele diz: consolei os de fraco ânimo. Irmãos, como é difícil trabalhar pessoas de ânimo fraco. Porque você planeja, você faz plano, mas de repente a pessoa muda de uma forma que te surpreende. Eu trabalhei muito tempo liderando ETED, Envia, Barco São Mateus, o Ministério de Evangelismo e vários outros em Manaus. E como é difícil quando você planeja, porque a pessoa de pouco ânimo, além dela voltar atrás facilmente, ela contamina muitas vezes o ambiente, porque ela começa a fazer comentários que começam a afetar outros, ou deixando outros com raiva, ou os outros também desanimados, dependendo da capacidade que ela tem de convencer as pessoas. Então, irmãos, é uma coisa muito difícil, mas não é impossível, porque a Bíblia diz: sustentei os fracos e sejais paciente para com todos. Aí você diz assim: mas muitas vezes eu perco a paciência. Isso é inerente ao homem. Todo homem, alguma vez na sua vida, em alguma situação caótica, às vezes perde a paciência. Mas há uma diferença entre perder a paciência e viver o tempo todo sem paciência. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você é para sermos pacientes, né? Sustentar os fracos e não pagar o mal por mal. Porque cada um vai pagar aquilo que plantou. Ninguém planta milho e colhe feijão. Ninguém planta abacate e vai colher milho. E assim sucessivamente. Então, a Bíblia diz que cada um
receberá de acordo com as suas obras. A nossa função é admoestar os desordeiros, consolar os de ânimo fraco e sustentar os fracos na fé e ser paciente com todos. E nunca pagar o mal com o mal, porque cada um receberá segundo as suas obras. Então, assim, não se preocupe se a pessoa não vai aceitar, se a pessoa não vai te ouvir. Mas eu não vou perder meu tempo. Você não perde o seu tempo. Você nunca vai perder quando você admoesta, quando você ensina, quando você tenta instruir uma pessoa, mesmo que ela não te dê ouvido. A nossa função é continuar investindo, né? Tem uma musiquinha infantil que diz: de fé em fé, de glória em glória, seguindo a Jesus. De fé em fé, de glória em glória, ele nos conduz, né? Então é de fé em fé, de glória em glória que a gente vai conduzindo as pessoas e ensinando ela a escolher o que é certo, fazendo ela entender, falando para ela, e o Espírito Santo é quem vai convencendo as pessoas. Então, não pague mal por mal, deixe que cada pessoa seja responsável pelas escolhas que faz. A minha e sua responsabilidade não é só ensinar para os irmãos certinho, que obedecem tudo e que é o seu exemplo, ou aquele filho que é o seu orgulho. Olha o que eu vou repetir, o 14. Rogo-vos também, ou seja, eu suplico também aos irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo e sustentei os fracos, e sejai paciente para com todos e nunca pagai mal por mal. Então, não seja Deus, não queira fazer o papel de Deus na vida de ninguém, porque você vai ficar frustrado, você vai ficar com muita raiva, porque você não vai conseguir. A nossa função é aconselhar, é ensinar, é mostrar que aquele é um caminho de morte e que a pessoa não vai se dar bem se ela continuar naquele caminho. E aí ela que faz a sua escolha, a minha e a sua, e não dizer, agora você está pagando o que você fez. Não, deixe que cada pessoa reflita, deixe que o próprio Espírito Santo também convença que muitas coisas foi pelas escolhas erradas que foram feitas. E desde que é lindo, o Espírito Santo sabe como nos convencer, como nos mostrar que estamos errados, sem nos fazer, muitas vezes como as pessoas fazem, querer que algumas pessoas até se suicidem, querer morrer, ficar assim. Deus sabe como trabalhar conosco. Só ensine, invista, não desista, persista, e as demais coisas fará o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos mais um dia pelas tuas misericórdias que se renovam, e é a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por todo investimento, Senhor. Pelo Senhor nos ajudar, porque o Espírito Santo de Deus investe em nossas vidas, nos ensina, nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Senhor, nos dá sabedoria e paciência, Senhor, entendimento da Tua palavra, para conduzir os desordeiros, Senhor, para levantar o ânimo daqueles que estão sem ânimo, Senhor, e para sermos benevolentes, Senhor, com os fracos, Senhor, e sermos pacientes com todos, sermos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Nos ajuda, Senhor, que não permita que o nosso coração seja vingativo e pagar mal por mal, porque cada um colherá segundo as suas obras. Então, nos ajuda a confiar no que a Tua palavra diz e deixar que Tu seja juiz e Senhor absoluto sobre todas as pessoas, porque não compete a nós. Nos ajuda com Tua destra fiel. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, se inscreva no canal, dê um sinal cada vez que você ouvir um vídeo de gostei, legal,
E todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Eu desejo que seja um dia extremamente abençoado pelo Senhor. Que a bênção do Senhor que enriquece, com ela não acrescenta dores, persiga todos os dias da sua vida e você seja ricamente abençoado. A paz do Senhor Jesus. Amém?